Eu me chamo João. Desde moleque eu já trabalhava com meu pai fazendo carreta. Quando meu pai morreu, eu herdei o caminhão e há mais de 20 anos eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Eu já andei o interior de São Paulo de cima a baixo. Não deve ter uma cidade que pelo menos eu não tenha passado por ela. A história que eu vou contar aqui hoje parece ser absurda e até difícil de acreditar. Mas a única coisa que eu quero é jamais passar por algo parecido novamente. Mesmo que eu sofra o julgamento das pessoas, eu não tenho vergonha de falar que nessas estradas eu já saí com muitas prostitutas. Claro, você deve estar pensando que eu sou um homem nojento. Mas aos 40 anos, sozinho e sem filhos, pense nisso antes de me julgar. Era só mais um trabalho como qualquer outro. Eu faria uma entrega em uma cidadezinha chamada Severina, no interior de São Paulo. Como já era sexta-feira e eu não tinha nenhuma outra entrega para fazer, achei melhor passar o final de semana na cidade de Olímpia, um pouquinho mais para frente. Chegando lá, eu me hospedaria em qualquer hotelzinho barato, sairia à noite para beber, me divertir e depois voltaria para São Paulo. É claro que se eu soubesse o que iria acontecer, eu jamais teria feito isso. Jamais teria ido para aquela cidade. Para falar a verdade, eu nem cheguei ao meu destino. Era por volta das 20 horas, quando eu estava na estrada sentindo Olímpia. Não sei te dizer o porquê, naquele dia o trânsito estava fraco, poucos carros passavam por mim. Eu encontrei uma garota na beira da estrada. Provavelmente mais uma meretriz, oferecendo seus serviços. Como já era noite, resolvi parar e contratá-la para me fazer companhia. Parei o meu caminhão no acostamento e ela se aproximou. Sem falar nada, ela abriu a porta e sentou no banco do carona. Era uma bela moça, não devia ter mais que 20 anos. Seus cabelos eram negros, compridos, pele clara. Ela usava um vestido aparentemente velho, mas muito provocante. Eu disse: "Boa noite, moça. Qual é o seu nome?" Ela não falou nada. Apenas levantou parte do vestido mostrando a perna e eu já entendi do que se tratava. Essas mulheres não gostam de perder muito tempo. São muitos clientes que ela tem para atender e ganhar vida, não? Dei a partida e segui em direção à próxima cidade. Mas nem 10 minutos que nós estávamos rodando, ela suavemente tocou meu braço e apontou para um pequeno desvio na estrada. Bom, eu imaginei que ela não queria ir muito longe do seu ponto de trabalho. Talvez conhecesse algum lugar por ali, talvez um hotel, onde ela costumava prestar os seus serviços. Acho que vocês me entendem. Eu entrei no pequeno desvio e era uma estrada de terra toda detonada. Meu caminhão não conseguiu ir muito longe. Paramos, eu estacionei meu caminhão no canto o máximo que consegui e caminhamos a pé por alguns metros. Chegamos a uma espécie de chácara que também estava em um estado deplorável. Provavelmente era um lugar abandonado. Os muros estavam caídos, a piscina vazia e cheia de lodo. Ela me pegou pela mão e me levou até a casa principal. O interior do lugar era ainda pior. Cheirava mal, totalmente empoeirado. Mas acho que entendi. Ela queria ir logo. Ela deveria ter tantos clientes para atender naquela noite que não queria perder muito tempo comigo, que provavelmente era o primeiro. É claro que eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas até então foi a melhor noite que eu tive na minha vida. Era uma garota linda. Nós estávamos num lugar um tanto quanto exótico. E depois de uma noite maravilhosa eu adormeci. E foi aí que o pior pesadelo da minha vida teve início. Eu nem sei dizer quanto tempo eu fiquei dormindo. Quando eu acordei, eu estava jogado no chão. A minha cabeça doía tanto que eu pensei que ela iria explodir a qualquer momento. Com a visão um pouco turva, eu olhei para frente e vi uma senhora sentada em uma cadeira de rodas, virada de costas para mim. Eu esfreguei os olhos e naquele momento eu só consegui pensar em uma coisa: droga!
Nós invadimos a residência de alguém. Olhei para todos os lados e não vi a garota. Ela deve ter fugido e me deixou aqui. Foi a única coisa que eu pensei. Meio sem graça e sem ter o que falar, eu disse: "Olha, senhora, me desculpa, eu não sabia que aqui morava alguém. Tinha uma garota comigo, você viu para onde ela foi? Eu vou me levantar e ir embora. Eu realmente peço desculpas." Lentamente aquela cadeira de rodas começou a se virar. Devagar, devagar. E quando se virou completamente, eu vi uma coisa horrível. Aquela senhora tinha um rosto enrugado, mas não eram rugas da idade. Era como se o seu rosto estivesse apodrecendo. Seus dentes eram pontiagudos e tão longos que chegavam a sair para fora da boca. Sua testa tinha 2 pequenos chifres pretos e um olhar. Eu não gosto nem de lembrar daqueles olhos. Eram olhos claros, mas um olhar profundo e penetrante. Ela me olhava como se estivesse em transe. O canto da sua boca encolheu como se ela quisesse esboçar um pequeno sorriso. Nesse momento, eu pude perceber que atrás dela na parede tinha um crucifixo de madeira virado de ponta cabeça. Era um objeto grande e parecia ser pesado. Aquela coisa pulou da parede como se tivesse ganhado vida própria e me atacou. Por puro reflexo, eu apenas me encolhi e protegi a cabeça com os braços, mas eu pude sentir aquilo batendo perto do meu cotovelo e caindo no chão. A senhora começou a pronunciar umas palavras estranhas. Eu não sei nem dizer se aquilo eram palavras ou grunhidos. Se levantou da cadeira e veio para cima de mim. No susto, eu levantei e fiquei acuado na parede. Observei que do lado direito tinha uma porta. Estava fechada, mas era a minha única rota de fuga. Eu tentei correr, mas foi em vão. Aquela senhora me agarrou pelas pernas e me puxou. Eu bati o meu rosto no chão com tanta força que o sangue começou a escorrer do meu nariz. Mas era tanta adrenalina que eu nem sequer consegui sentir alguma dor. Foi então que aquela porta na qual eu tentei fugir se abriu. Umas criaturas estranhas começaram a aparecer. Eram apenas fumaças pretas. Fumaças com contornos de uma pessoa. Elas me ergueram do chão e começaram a me carregar, me levaram em direção até a tal porta. Chegamos até um corredor frio e escuro. Enquanto aquelas coisas me carregavam, eu olhei em volta. Naquele corredor haviam corpos por todos os lados. Pessoas mortas, não somente adultas, mas crianças, inclusive bebês. O que mais me assustou é que o rosto daquelas pessoas era um rosto de sofrimento, como se tivessem morrido da pior forma possível. Todos os corpos tinham os olhos abertos e olhavam diretamente para mim. O meu coração estava gelado. Eu não sei como eu não desmaiei naquele momento. Passando pelo tal corredor, chegamos a uma pequena sala com um altar. Eu tentava me debater, mas qualquer tentativa de me soltar daquelas coisas era inútil. Eu fiquei completamente paralisado e elas me colocaram deitado em cima daquele altar. A tal senhora apareceu, foi se aproximando de mim com aquele olhar. Com as mãos suavemente, começou a alisar o meu corpo e encolhendo novamente o canto da boca para dar um sorriso. Tudo isso foi interrompido por 2 pessoas que chegaram através do corredor. Era uma senhora com um lenço no cabelo, um vestido estampado e longo, quase até o pé. Do lado dela
Tinha um outro senhor um pouco mais jovem. Usava uma batina. Imediatamente eu entendi que se tratava de um padre. A senhora com o lenço na cabeça então disse: "Olha aí, padre, tá vendo? Eu não falei que tinha mais um vagabundo entrando aqui dentro?" O padre começou a rezar e tirou um frasquinho de água benta e começou a atirar por todos os lados. Aquela outra senhora começou a grunhir ainda mais forte. O rosto dela se retorcia. Ela se jogou no chão e começou a se debater. As criaturas de fumaça desapareceram no ar. Enquanto aquela senhora se debatia no chão, o padre foi rezando e jogando ainda mais água benta em cima dela, até que ela também desapareceu completamente no ar. A senhora com o lenço na cabeça parecia estar um pouco alterada e se dirigiu a mim dizendo: "Seu vagabundo, o que você veio fazer aqui dentro? Você estava usando droga?" Então o padre disse: "Calma, dona Elvira, eu vou conversar com ele. Primeiro, vamos sair daqui." O padre e a senhora me ajudaram a levantar daquele altar onde eu estava deitado e fomos em direção à saída. Passamos pelo mesmo corredor, mas dessa vez não tinha mais corpos, não tinha mais sangue, era apenas um corredor vazio, com a pintura da parede descascada e entulho por todos os lados. Chegando do lado de fora, vi que já era dia. O sol batia forte. Eu estava muito nervoso, muito assustado. O padre então disse: "Calma, moço, fica tranquilo. Me conta o que aconteceu. O que é que você estava fazendo aí dentro?" Eu relatei pro padre tudo o que tinha acontecido até aquele momento. O padre disse: "Dona Elvira, muito obrigado. Deixa que eu assumo a partir daqui." Ela respondeu: "Tá bom, padre. Eu vou continuar de olho e qualquer coisa eu te aviso." "Tudo bem. Tchau, dona Elvira. Que Deus te abençoe." "Rapaz, vem comigo até a igreja. Eu preciso te contar algumas coisas." Passamos pela mesma estrada de terra qual eu tinha chegado até aquele lugar. Lá estava meu caminhão, estacionado do mesmo jeito que eu deixei. O padre então disse: "Fique tranquilo, pode deixar o seu caminhão aí que ninguém vai mexer. A igreja não fica muito longe. Vamos caminhando. Eu aproveito o caminho para conversar com você." Enquanto caminhávamos, o padre me contou uma história que, só de lembrar, o meu coração dispara. "Olha, meu rapaz, você não tem ideia do perigo que você correu. Você não tem ideia de tudo o que enfrentou dentro daquela casa. Foi muita sorte a dona Elvira ter visto seu caminhão estacionado e ter me chamado. Eu não quero te assustar, mas eu acho que depois de tudo que você vivenciou ali dentro, nada do que eu falar aqui vai fazer muita diferença, não é mesmo? Eu me vejo na obrigação de esclarecer para você tudo o que deve ter acontecido. Olha, meu rapaz, o mal existe, e das mais variadas formas. Formas que você nem ao menos poderia imaginar. Primeiramente, eu tenho que te falar que sim, as bruxas existem. Elas sempre existiram. Eu sei que é muito triste que na história da humanidade muitas mulheres inocentes foram levadas à fogueira, acusadas falsamente de bruxaria. Entretanto, as bruxas existem e sobreviveram através dos séculos. Ainda hoje, o Vaticano continua perseguindo e eliminando as bruxas. Aquilo que você se deparou dentro daquele lugar era uma bruxa extremamente poderosa.
tão poderosa que, mesmo não estando mais nesse mundo, ela continua fazendo seus atos de maldade. Eu sou um padre da diocese da capital. Fui enviado aqui por ordem do Vaticano justamente para guardar esse lugar. Essa propriedade foi adquirida por uma senhora que muito provavelmente já tinha sido identificada como bruxa e estava sendo perseguida pelo Vaticano. Ela adquiriu essa propriedade e foi descoberto que ela estava tentando fazer um antigo ritual para conseguir vida eterna e aumentar ainda mais o seu poder. Essa bruxa precisava sacrificar 300 pessoas, 300 almas, para adquirir poder suficiente e concluir o ritual. Não me foi explicado por que esse ritual não deu certo. Essa bruxa matou muita gente. Pessoas adultas, crianças, bebês. Porém, como o ritual não deu certo, ela ficou presa entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E agora, ela precisa de um corpo vivo para poder retornar. Olha, não pode ser um corpo qualquer. Uma pessoa pura e temente a Deus jamais seria permitido que ela fosse instrumento de maldade de uma criatura tão maligna. Mas pelo que você me contou, leva uma vida mergulhada no pecado, não é? Quando você estava passando pela estrada, a bruxa deve ter identificado. Usou essa artimanha para te atrair até a casa. Olha, meu jovem, por pouco ela não consegue se apropriar do seu corpo e voltar para o mundo dos vivos. A dona Elvira me ajuda, ela fica de olho nessa casa. O Vaticano não tem muito o que fazer. Essa bruxa já não está mais no nosso mundo. Não existe reza, nem exorcismo, nada que podemos fazer para espantá-la. Precisamos apenas guardar esse lugar e impedir que ela consiga voltar para o nosso mundo. Enquanto isso, o Vaticano continua estudando esse caso, buscando alguma forma de eliminá-la por completo. Eu fui encarregado de guardar esse lugar e de impedir que pessoas como você sejam atraídas. Deus sabe o que pode acontecer se aquela coisa maligna voltar para o nosso mundo. Olha, aqui está, chegamos na igreja. Moço, vamos entrar e rezar para purificar a sua alma, para pedirmos perdão a Deus e para que você consiga seguir a sua vida em paz. Tome muito cuidado, seja temente a Deus e não viva mais em uma vida mergulhada no pecado. Já fazem alguns anos que isso aconteceu. Hoje eu levo uma vida mais tranquila. Eu parei de beber, não saio mais com prostitutas e frequento a igreja todos os domingos. Posso dizer que nada mais de ruim me aconteceu e eu me sinto protegido. Agora eu levo uma vida mais tranquila. Porém, eu jamais vou esquecer de tudo que eu passei.